Graça e paz, igreja, mais uma quarta doutrinária. Estamos nós aqui mais uma vez diante da palavra do Senhor, para mais uma vez sermos edificados por ela. Eu sei que você já ouviu essa frase antes, e aqueles que nos acompanham a cada quarta-feira ou acompanham as gravações já ouviram isso outras vezes, mas neste momento eu te convido para mais uma vez desfrutarmos diante da presença do Senhor de sua palavra, e que seja um momento renovado na presença dele, que seja algo novo para as nossas vidas, assim como só o próprio Deus pode fazer. Então, neste momento, eu convido a você a pegar sua Bíblia, abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 31 até o versículo 46, dando continuidade a esta série de estudos. Mas, antes de iniciarmos a leitura, vamos orar juntos e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, te agradeço por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor mesmo nos concede, de mais uma vez nos colocarmos diante do estudo da Tua palavra, a Tua voz falando diretamente conosco. Ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, nos dá capacidade de compreender a Tua palavra e de viver, Senhor, a cada dia, Pai, a fim de glorificarmos o Teu santo nome, Deus. Nos ajuda, Senhor, Tu sabes de cada uma das nossas necessidades e que nosso coração esteja completamente inclinado para ouvir a Tua voz. Perdoa os nossos pecados e assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ler. A partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bem, irmãos, palavra de revelação da parte de Deus acerca de coisas, de acontecimentos que ainda irão se cumprir. Sabemos que a palavra de Deus, ela tem se cumprido ao longo da história da humanidade. Cremos por fé e também cremos no nosso dia a dia. Sabemos que ela tem se cumprido no dia de hoje e muito ou parte dela ainda se cumprirá. Então, é acerca dessas coisas que a palavra do Senhor nos revela neste trecho do texto. Aqui, neste momento, é feita uma analogia.
Diferente do que estávamos vendo aqui, algumas parábolas anteriores que nos foi apresentada. Neste momento aqui trata-se de uma analogia, é uma comparação, como a palavra inicia aqui, que o Filho do Homem, em sua majestade, né, Jesus, ele se apresentará como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, desta mesma forma, neste momento de grande julgamento, Jesus, ele fará uma separação. Não só isso, mas no decorrer deste texto, existem algumas observações importantes que precisamos pontuar para que a gente possa entender de uma forma mais clara a palavra do Senhor. E a primeira desta pontuação, desta observação, justamente acerca desta separação que Jesus o fará. E porá, aqui ó, no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ou seja, assim como um pastor, ele separa as ovelhas dos cabritos, que embora sendo animais semelhantes, são diferentes, possuem comportamentos e possuem características bem diferentes. Assim acontecerá a separação entre os justos, aqui as ovelhas elas são tidas como justos, e os ímpios, que seriam aqueles que representariam os cabritos. Então haverá esta separação diante do Senhor. Aqueles que foram alcançados, que foram justificados pelo sangue de Jesus, daqueles que serão considerados ímpios, ou seja, rejeitaram ali a obra da salvação em Cristo Jesus. Haverá esta separação. E embora a gente possa ter um momento de julgamento como um momento em que até se pode reconhecer alguns erros, não pode aqui se reconhecer uma segunda chance. Olhar para trás, vendo que errou, acerca da própria salvação em Cristo Jesus e querer uma nova chance. Não, neste momento aqui, o Filho do Homem, ele já se coloca numa posição onde ele reconhece aqueles que diante do Pai são reconhecidos como justos, justificados, daqueles que já estão decretados por serem ímpios, já estão todos julgados. Então, neste primeiro momento aqui, a gente pode identificar esta separação. Uma outra observação que podemos pontuar aqui é que acontece um convite para ambos, porém convites diferentes, contrários, ou seja, no versículo 34 a gente pode identificar o convite que é feito para os justos. Na parte B a gente pode ler: vinde, benditos de meu Pai. É este o convite que será feito para aqueles encontrados por justos diante do Senhor. Ao contrário daqueles que serão reconhecidos por ímpios, eles também são convidados não a se achegar, a vir, a estar junto, a adentrar no reino dos céus, mas pelo contrário, a se afastar, a se apartar do reino dos céus, preparados pelo nosso Senhor. Pelo contrário, aqui no versículo 41, na parte B, a gente pode ler: apartai-vos de mim, malditos, e para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, este é o convite, vamos dizer assim, para aqueles considerados cabritos, aqueles considerados ímpios diante do Senhor. Apartai-vos de mim. Assim diz a palavra de Deus. Uma outra observação que a gente pode reconhecer aqui é que também é apresentado um porquê, tanto para os justos, de serem convidados a adentrar no reino dos céus estes que já fora preparado desde a fundação do mundo, para um convite diferenciado para aqueles chamados a se afastar e adentrar ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
existe essa diferenciação, mas também existe um porquê. E aqui, este porquê, ele é apresentado e está diretamente ligado às obras de cada um, às práticas, às ações. Então, na vida daqueles considerados justos, Jesus ele revela aqui que o motivo pelo qual eles são chamados a vir, ele diz aqui, porque tive fome, tive sede, estava nu, estava enfermo, estava preso, estava forasteiro, e me deste de comer, me deste de beber, me vestistes, me visitastes, me recebestes, me acolhestes. Então, eles serão considerados benditos diante do Senhor justamente por fazerem suas boas obras ali, e obras essas reconhecidas no cotidiano, do ajudar, do auxiliar, né? E ao contrário disso, aqueles que são tidos por ímpios, eles recebem uma resposta da parte de Deus, da parte do Senhor, em que eles fizeram justamente o contrário. Eles não deram de beber, não deram de comer, não vestiram, não visitaram, não ajudaram, não acolheram, né? Então, esta é uma outra questão que a gente pode pontuar. O motivo é apresentado. Motivo este nos versículos a partir do 35 e depois versículo 42. Tudo isso ligado a ações, a obras, a práticas e não práticas também. E diante dessas distinções, né, a separação, diante do convite para chegar-se e afastar-se, diante do porquê, do motivo de uns terem feito e outros não terem feito, não terem praticado ali, existe algo que é incomum entre estes dois grupos. E o que a gente pode identificar está no versículo 37 e no 44. O que é que a gente pode encontrar em comum? No versículo 37, aqueles reconhecidos por justos diante do Senhor e que praticavam ali suas boas obras, eles não reconhecem, eles não se lembram. E eles perguntam, então perguntarão os justos: Senhor, quando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso, enfermo? Quando, Senhor? E Jesus, ele fala ali, ele revela que eles deram de comer, deram de beber, ajudaram, auxiliaram, justamente quando ajudaram a uns dos pequeninos, né? E estes pequeninos a gente pode considerar como irmãos, como próximos, pessoas próximas, aqueles pelo qual estes foram auxiliados, foram ajudados, porque quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim mesmo. É assim que Jesus ele fala, ele se revela. Ao contrário daqueles que também se questionam no versículo 44, e eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Também há um questionamento. Na realidade, aquilo que é inerente à vida daqueles que servem ao Senhor se revela muito por meio das ações. E aqui é revelado de que forma essas boas obras elas são reveladas na vida daqueles que são considerados justos e na vida daqueles que são considerados ímpios. Semelhanças podem acontecer, mas de fato e de verdade, o Senhor ele sabe a essência do coração, a motivação, né, de cada ação nas nossas vidas. Então, basicamente, são esses pontos que a gente pode identificar: a questão da separação, o convite que é feito, o porquê que é apresentado e o que existe em comum entre eles. Ao final, Jesus ele conclui aqui no versículo 46 o seguinte: e irão estes para o castigo eterno, ou seja, aqueles considerados ímpios, aqueles que não deram de comer, não deram de beber, não ajudaram, daqueles, porém, justos, que irão para a vida eterna. Então, Jesus, ele culmina esta parte do texto com esta palavra. E a gente reconhece aqui,
na palavra do Senhor que por vários momentos é apresentado, né, o fim. Uma eternidade está proposta para todos, porém, uma vida eterna ou uma morte eterna, o que seria o castigo eterno. E o castigo eterno, por sua vez, ele ocorrerá num ambiente muito identificado aqui no decorrer da palavra. Na semana passada, a Jane apresentou, fechando no bloco de estudo dela, no versículo 20, que é um ambiente, vamos dizer assim, de castigo eterno, um ambiente de choro e ranger de dentes, um ambiente de tormento que a gente conhece, sim, por inferno. No versículo 41 aqui, também fala acerca disso, fogo eterno. Em Marcos, capítulo 9, versículo 44, não lhes morre o verme e o fogo não se apaga. Daniel 12, 2 diz que é um lugar de vergonha e horror eterno. E Apocalipse 20, 10 fala que serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então esta é a imagem que a gente pode ver, né? O fim daqueles considerados ímpios diante do Senhor. Qual é o ambiente que ele estará? E este ambiente é um ambiente de tormento, de choro, de ranger de dentes, de fogo eterno, de vergonha e de horror, na presença do diabo e de seus anjos, ao contrário do que é proposto, preparado para aqueles que são encontrados por justos diante de Deus. Apocalipse 21 diz assim, a palavra do Senhor, no versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Assim, a palavra de Deus revela-se acerca do reino dos céus na presença do Senhor. E, queridos, diante desta palavra, ainda que profética, ainda que ainda acontecerá, se cumprirá na vida de toda a humanidade, diante dos justos e dos ímpios, nós podemos sim tirar lições para o nosso dia de hoje, que podemos sim colocar em prática e sermos orientados e conduzidos por essa palavra. A primeira lição e convicção que podemos tirar desta palavra é que os filhos de Deus, eles podem sim ser reconhecidos, né, de forma plena neste grande dia. Mas quando a gente olha as ações pelos quais os justos eles são revelados aqui e são convidados a adentrar no reino dos céus, a gente pode perceber sim que os filhos de Deus eles podem ser reconhecidos já no dia de hoje. Por que maneira? De que forma? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Tudo aquilo que nós praticamos, as boas obras advindas da parte de Deus em nossas vidas. Precisamos entender que as boas obras, elas não nos levam à salvação, pelo contrário. A salvação é a raiz de todas as coisas, mas o fruto da salvação vem a partir do nosso testemunho, a partir das boas obras que praticamos. E só praticamos porque fomos alcançados pelo Senhor Jesus, porque fomos alcançados por sua salvação, por sua maravilhosa graça. Então, os filhos de Deus, eles são reconhecidos, não são salvos por suas obras, de forma alguma, mas uma vez salvos, apresentamos frutos, né? Expressamos as boas obras mediante a salvação que nos alcançou. Então, sim, os filhos de Deus, eles podem sim ser reconhecidos já no dia de hoje. A segunda lição que nós podemos tirar deste texto é que Jesus, ele conhece aqueles que pertencem a ele. Estes
jamais se perderão. Ainda que haja semelhanças entre ovelhas e cabritos, entre trigo e joio, de fato, neste dia, o Senhor revelará aqueles que verdadeiramente serão considerados justos diante do Pai, daqueles que serão considerados ímpios. Então, ele estabelecerá, sim, neste grande julgamento, a sua justa medida de justiça, de julgamento. Ela será aplicada mediante toda a humanidade. Mas precisamos confiar e descansar que sim, Jesus ele conhece aqueles que pertencem a ele. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de fazer, na realidade, um convite. E o convite é: façamos as obras, as boas obras da salvação que nos alcançou. Sejamos práticos, assim como Jesus ele revelou aqui aqueles que foram considerados justos diante dele, que vivenciam na realidade uma consequência da salvação, que são as boas obras, que é justamente matar a sede, matar a fome, visitar, vestir, ajudar, auxiliar. Então, este é o convite da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje, que possamos praticar as boas obras da salvação que nos alcançou. E de que maneira? Servindo uns aos outros, servindo ao nosso próximo, como a palavra de Deus nos direciona. Que possamos, de fato, ser ativos nessa prática, apresentando uma fé e uma obra viva e não morta. Que o Senhor, de fato, possa nos conduzir e que possamos, pela sua misericórdia, sermos encontrados como justos diante do Senhor. E, claro, fazendo aquilo que Jesus nos revela: quando fizestes isto a um dos meus pequeninos, fizestes a mim mesmo. Então, que esta palavra venha a adentrar em nossos corações e nos ajudar a cada dia a vivermos de forma prática, matando a fome de quem tem fome, matando a sede de quem tem sede, visitando, ajudando, vestindo, auxiliando, sendo hospitaleiro, recebendo, orando por nossos irmãos espalhados pela face da terra, pela igreja perseguida, pelos missionários, mas também por aqueles que estão dentro da nossa casa, pela nossa vizinhança, pela nossa igreja local, pela comunidade, que possamos ser ativos neste convite que o Senhor faz diante da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que possamos, com o nosso viver e com as nossas práticas, realmente revelarmos a salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor.